Mais um episódio do Q&A Carnicast. Perguntas e questões práticas para você aplicar de maneira rápida e objetiva no seu dia a dia. Muita gente acaba mudando em parte interna da fábrica, trocando algumas coisas, e uma das coisas que eles sempre trocam, não sempre, mas quando troca traz dor de cabeça, é a estufa. Tô com uma estufa nova. Como que eu faço? Temperatura que eu começo, chaminé aberta, chaminé fechada, com que temperatura que eu tiro? Acabou de chegar uma estufa aqui, o que eu faço? Ó, Lucas, essa é uma pergunta muito recorrente, todo mundo faz e pede assim, cara, me manda uma curva de cozimento aí para mim cozinhar o meu produto, e normalmente você manda a curva e não dá muito certo. Normalmente o que eu oriento é, primeiro você tem que estudar o equipamento. Cada equipamento ele funciona de uma forma diferente. Tem equipamento que tem uma variação maior de temperatura interna, tem equipamento que tem mais circulação de ar, tem equipamento que tem menos circulação de ar, tem equipamento que atinge a temperatura de uma forma mais rápida ou não. Não sou expert para falar de estufa, de equipamento, de funcionamento. Vamos trazer alguém aqui para falar de equipamento nessa temporada, que é um assunto bem relevante para a galera. Mas já fiz bastantes testes de cozimento de produto. Primeiro você tem que pensar o que acontece quando você cozinha um produto, o que você quer atingir. Uma das coisas muito comuns é a galera confundir cozimento com defumação e cozimento com secagem. São três coisas diferentes que acontecem no mesmo processo. E normalmente, por exemplo, o cara quer fazer um bacon só com fumaça natural, sem utilizar fumaça artificial, e o bacon não atinge a cor necessária. E aí você vai ver a estufa do cara só possibilita eu jogar fumaça quando eu estou com a chaminé fechada. E aí só quando eu estou com a chaminé fechada que a fumaça circula. Defumação é tempo de exposição à fumaça. Quanto mais densa for a fumaça, quanto mais tempo ficar exposto ao produto aquela fumaça, mais ele vai desenvolver o gosto de defumado e mais ele vai adquirir a cor característica de um produto defumado. Esse é o processo de defumação. Pensando no processo de cozimento separado da defumação, dois fatores principais acontecem dentro da estufa ali. Um deles é a secagem e o outro é o cozimento em si, o aquecimento do produto até uma temperatura que o deixe seguro para o consumo humano, que estabelecemos aí 72 graus Celsius, que é a temperatura que nós eliminamos todos os micro-organismos patogênicos possíveis de estarem ali. Então o produto vai se tornar seguro para o consumo. Esse é o cozimento. Secagem. O que está envolvido no processo de secagem? O que seria a definição de secagem? A definição de secagem é eu retirar umidade do produto. Mas como que eu vou conseguir fazer isso? Se você pensar em secar roupa, eu preciso de temperatura. Quanto maior a temperatura, mais eu acelero a liberação do líquido, mas eu preciso que o líquido, a partir do momento que ele chegue na superfície, ele vire vapor, e ele vire vapor e vai embora. Então, a secagem depende muito da diferença entre a atividade de água do produto, que é a quantidade de água que eu tenho no produto na forma ligada, e a umidade relativa do ambiente. Quanto maior for essa diferença, mais susceptível eu estou ao produto que está na forma líquida, a água que está de forma líquida no produto virar vapor e evaporar, e sair do produto, e ir embora. Então, para mim secar um produto, eu preciso ter atividade de água do produto alta e umidade relativa baixa, para a água migrar do produto para o ambiente. Ou pelo menos, como a atividade de água eu não controlo, está mais alta, fazer um produto com atividade de água muito alta só para secar não tem muito cabimento. Uhum. Então, a atividade de água do produto é resultante da massa que eu misturei ali. Eu trabalho a umidade relativa do meu ambiente ao redor do produto dentro da minha estufa. Quanto mais baixa a umidade relativa, mais água aquele produto na forma de vapor vai aceitar. O que eu faço? Qual o artifício que eu uso para fazer isso? Circulo o ar. Então, eu trabalho com chaminé aberta e esse ar está entrando sempre novo com uma umidade relativa mais baixa, porque aquele ar que está ali dentro está ficando saturado. Isso se eu quero secar. Agora, se eu quero cozinhar, eu faço o processo inverso. Ou eu coloco vapor dentro da minha estufa, tem algumas estufas que são dotadas de vapor, tem algumas estufas que
Não, mas eu consigo saturar o meu ambiente ao redor da estufa com a própria umidade que está saindo do produto. Basta eu fechar o ambiente, fechar a chaminé. O ambiente vai começar a ficar úmido demais, ele vai deixar de perder umidade, mas ele vai ganhar em temperatura. Ele vai subir a temperatura. Se eu entendo esses conceitos, eu começo a entender para a característica do meu produto, para o que eu quero no meu produto, como que eu monto minha curva de aquecimento. Um detalhe é que eu não posso colocar o produto a 100 graus direto, porque esse gradiente de temperatura muito alto entre o produto que está com uma massa que veio de uma câmara fria até a diferença da estufa vai causar um gradiente muito grande de temperatura. Essa água vai virar vapor de uma forma muito rápida, vai sair do produto de uma forma muito brusca, vai quebrar a emulsão, se for uma emulsão, ou vai deixar rastro, vai deixar o produto com buracos dentro, ou todo enrugado, porque a água saiu de uma forma rápida. E a gordura pode derreter também, antes dela estar totalmente ligada e eu perder gordura. Então, a minha temperatura de cozimento ela tem que ser escalonada aos poucos. Normalmente é uma boa temperatura para mim começar em torno de 60 a 65 graus. E ir elevando essa temperatura, dependendo do que eu quero para o meu produto, de 5 em 5 graus a cada meia hora, 40 minutos, ou 50 minutos, ou a 10 minutos, depende do produto que eu estou fazendo ali. Se o produto necessita de uma secagem boa ou não, por exemplo, se eu falar de salsicha, a etapa de secagem é extremamente importante, que é na etapa de secagem que eu formo a casca da salsicha, que vai me proteger ela para dar textura lá na frente, quando eu cozinhar, quando eu tirar da estufa, quando eu for para os processos seguintes da salsicha. Se eu falo de linguiças calabresa, é extremamente importante eu secar para mim ter uma atividade de água baixa do produto, bacon, por exemplo, e depois eu cozinhar. Então, normalmente se seca o produto e depois cozinha. Então, mas se eu falo de salsicha, o processo de cozimento demora 50 minutos, porque a salsicha é fininha. Se eu falo de linguiça calabresa, o processo demora 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, depende muito da minha curva de cozimento. Então, começo em torno de 60, 65, vou escalonando aos poucos e decido até que momento eu deixo a chaminé aberta e até que momento eu fecho a chaminé, baseado em quanto eu quero secar e em quanto eu quero cozinhar. Quanto mais eu cozinhar, mais rápido vai ser meu processo. O calor úmido vai transmitir calor de uma forma mais efetiva. Então, mais rápido eu vou atingir os 72 graus. Porém, mais alta vai ser a atividade de água. Quanto mais eu secar, mais baixa será a minha atividade de água. Então, maior será meu shelf life. Mas eu estou perdendo peso durante o processo de secagem. Então, mais caro o meu produto vai ficar também. Então, a secagem é um balanço de tudo isso aí. Quanto o produto tem que custar? Primeiro, antes de quanto tem que custar, qual é o meu produto? Quanto esse produto tem que custar? Qual o tempo disponível que eu tenho de equipamento? Que às vezes a estufa é o gargalo. Você falou que o cara trocou a estufa nova, então vai ser o gargalo da produção do cara ali. Então, quanto tempo eu tenho para cozinhar aquilo ali? Quanto que ele vai custar? Que eu falei. Qual é o custo? Então, quebro mais, quebro menos. Quanto tempo de shelf que eu tenho para dar? Ele vai ser armazenado a temperatura refrigerada ou não? O ambiente, se for ambiente, eu tenho atividade de água que mais alta pode causar uma deterioração mais rápida. Então, quanto o mercado vai pagar por aquele produto e qual o equipamento que eu tenho, para mim entender qual é o meu equipamento e qual é a eficácia do meu equipamento. Até, Lucas, se a estufa está cheia ou vazia, com um carrinho ou 2 carrinhos, ou com 4 carrinhos... Vai mudar. Vai mudar, porque vai mudar essa saturação do ar ambiente. De forma resumida, mais ou menos esses os conceitos que foram jogados aqui de formas meio que aleatórias do processo de cozimento, do que eu tenho que entender para eu estudar meu processo de cozimento dentro da minha fábrica. Tá, então, mais uma resposta para sua pergunta. Esse foi mais um episódio do Q&A Carnicast. Se você gostou, curte, comenta e compartilha e manda para aquele seu amigo que mudou de estufa agora e não sabe o que fazer. Valeu!